Eu sou o pastor Vando Nascimento e estamos aqui para compartilhar mais um princípio da Palavra de Deus. Nós vamos começar a falar a partir desse vídeo sobre pornografia e masturbação. Mas antes, eu gostaria de avisar que o propósito das nossas gravações é diferente de um propósito de um sermão que a gente faz no domingo à noite. Então nós usamos uma linguagem mais popular, uma linguagem mais capaz de alcançar a todos no geral. Com isso eu quero pedir para que os nossos amados não se escandalizem, se é que isso é possível. Eu faço isso de uma maneira intencional, realmente, para poder despertar, para poder chamar para um diálogo mais pessoal. Então, muitas palavras, muitas brincadeiras, muitas coisas que a gente tem usado em nossos vídeos é justamente visando uma interação melhor, uma abertura melhor para que a palavra e os princípios de Deus sejam realmente aplicados. Então, se você sofre com palavras que geram um impacto, talvez esses vídeos não são para você. A origem da palavra pornografia vem do grego. Seu sentido literal é escrever sobre prostituta. Palavras derivadas da raiz porn foram usadas nos escritos do Novo Testamento para referir à prática de relações sexuais ilícitas, imoralidade ou impureza sexual em geral. Como impureza são referidas coisas como adultério, incesto, prostituição, fornicação, homossexualismo e lesbianismo. Agora, a palavra hoje já tomou outras proporções. Podemos definir pornografia como a representação da nudez e do comportamento sexual, que é feita através de imagens animadas, filmes, vídeos, enfim, fotografias, desenhos, textos escritos ou falados. Obviamente, eu não quero falar somente sobre a pornografia em si, mas aquilo que ela gera, que é a masturbação ou o estímulo sexual de alguma maneira. E por definição de masturbação, nós entendemos que é o ato de provocar prazer em seus órgãos genitais com as suas próprias mãos. Alguns nomes populares para masturbação, por exemplo: punheta, bronha, tocar piano, espancar o macaco, descabelar o palhaço, descascar a banana, siririca e o famoso 5 contra 1. São todos sinônimos populares para a masturbação. Posto isto, definidos os termos, eu quero te dar 10 razões para você lutar contra a pornografia e a masturbação. Primeiro, a pornografia e a masturbação é pecado. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, quando nosso Senhor Jesus estava tratando sobre o adultério, ele amplia o sentido do adultério e diz: toda vez que você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou com ela. Então nisso nós entendemos que todas as vezes que você olhar para uma pessoa e imaginar bobiça com ela, você já adulterou com ela. O adultério é pecado, portanto a masturbação é pecado. A não ser que você consiga se masturbar pensando num pé de alface, como já diria Cláudio Duarte. Segunda razão pela qual você deve lutar contra a pornografia e a masturbação. A pornografia corrompe a sua fé. Como assim, pastor? O que acontece? Quando nós cometemos esse pecado, o inimigo de Deus vem e nos acusa a nossa consciência, de maneira que nós vamos nos enfraquecendo. Assim, todas as vezes que você pega a sua Bíblia para ler ou você para orar, alguma voz maligna ou da sua consciência começa a dizer: olha aí, você não pode orar, Deus não vai te ouvir. Por quê? Porque você é um punheteiro. Terceiro, a pornografia e a masturbação interrompem o seu relacionamento com Deus. Quando você pensa, por exemplo, no que aconteceu com Adão e Eva, a partir do momento que eles pecaram, que eles quebraram o mandamento do Senhor, eles perderam o seu relacionamento, eles sentiram vergonha de Deus. A ação natural foi fugir. Então, todas as vezes que você cai neste pecado, também, assim como nos outros, o seu relacionamento com Deus é interrompido. E você precisa, se você quiser manter um relacionamento com Deus, se arrepender, pedir perdão e tentar reatar o seu relacionamento com Deus. Quarto motivo, a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado não conhece a Deus.
Então, essa razão pela qual você deve lutar contra a pornografia e masturbação é que, se ela é recorrente, se você vive nessa prática, isso pode ser um grande sinal de que você não conhece a Deus, que você não tem nada de relacionamento com Deus. Então é muito provável que quando você chegar lá em cima, Ele vai olhar para sua cara e vai dizer: eu não te conheço. Você acaba de ganhar uma passagem grátis para as águas quentes do inferno. Foi mal. Quinto motivo. A pornografia e a masturbação, ela causa dependência. É isso mesmo que eu estou te falando. A pornografia e a masturbação, ela causa um vício na sua vida. Tão difícil de se livrar quanto o vício em drogas, em álcool ou em qualquer coisa assim. Não duvida do que eu estou falando, não é só porque eu sou pastor. Hoje há um movimento na internet de muitos estudiosos que estão comprovando isso cientificamente. Funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro ele é programado para buscar coisas que dão a ele prazer. Então, todas as vezes que o seu cérebro encontra algo que proporciona para ele um prazer fácil e rápido, ele se acostuma com aquilo e vai sempre estimular todo o seu corpo para voltar àquilo. E é isso que a masturbação e a pornografia produzem no seu cérebro. É um prazer rápido, fácil, que não dá trabalho, que você não precisa se esforçar para ter. É só você estar ali de boa no seu banheiro ou então embaixo das cobertas que a coisa acontece. Sexto motivo. A pornografia e a masturbação, elas criam na sua mente ou na mente do consumidor de pornografia e masturbação padrões irreais. É assim, de tanto ficar acostumado a ver aquele corpão ou aqueles corpões lá, se encorpando, a gente acaba acreditando que o nosso corpo deve ser daquele jeito. E pior, a gente acaba acreditando que o corpo do nosso parceiro precisa ser todo produzido ou tão perfeito como aquele corpo que está ali. E isso é um padrão irreal. E quais são as consequências disso? Há um desestímulo, há uma falta de vontade de você permanecer com a pessoa que você está. Afinal de contas, você vai olhar para ela e falar assim: bom, essa pessoa não tem aquele corpão que eu via lá nos vídeos, né? E essa barriguinha aí? Ixi, e esse peitinho caído aí? Isso não é o que eu queria, não. Sétimo motivo. Pornografia e masturbação é traição, sim. É claro que talvez não vai te dar a liberdade de você contrair um novo casamento caso você pegue o seu cônjuge caindo em pornografia e masturbação. Porém, é traição, sim. Toda mulher que pega o seu marido envolvido com isso, é isso que ela sente, que ele está traindo ela. Afinal de contas, como nós falamos no começo do vídeo, o Senhor Jesus ampliou o sentido de traição. Então, se você está ali no envolvimento íntimo, que seja você, sua mão e o pensamento da pessoa, é traição, sim. Oitavo motivo. Se o seu parceiro pegar você caindo em pornografia e masturbação, isso pode gerar nele um motivo para que ele também venha te trair. Como assim? Quando nós pensamos nas relações entre um homem e mulher e as tentações que levam o homem ou uma mulher a trair, as razões geralmente são diferentes. O homem só precisa de uma oportunidade. Se ele tiver, geralmente, tá bom, queridos? No lugar errado, da maneira errada, com a pessoa errada, ele vai se sentir tentado e pode cair. Ele só precisa de uma oportunidade. No caso da mulher, geralmente, para que ela se sinta motivada ou que ela tenha uma brecha para a traição, ela precisa de um motivo. E esse motivo pode ser a sua pornografia e a sua masturbação. Então, não dê esse motivo. Não dê esse motivo para ninguém. Beleza? Nono motivo. A pornografia e a masturbação, elas estabelecem uma trilha para o adultério. É mais ou menos assim. Conforme você vai consumindo a pornografia, isso vai se tornando cada vez mais insuficiente. Então, de apenas algumas cenas, você vai caminhando para cenas mais fortes, e isso vai despertando em você cada vez mais o desejo de ter outros parceiros ou parceiros com aquele padrão. Então, eu tenho visto nesses últimos anos muitas pessoas que começam pela pornografia e o seu vício, o seu desejo pela sexualidade, uma vez que a libido é superestimulada, vai levar ela com certeza a trair o seu cônjuge. Isso não é uma regra, mas
é o que estabelece uma trilha, um caminho para a traição. 10º motivo, a pornografia e a masturbação torna a outra pessoa em um objeto. Infelizmente, nós percebemos que as pessoas que consomem a pornografia, elas passam por isso, elas passam a encarar o sexo oposto ou o sexo que ela quer como apenas um objeto, como uma fonte de satisfação imediata. E isso está muito longe daquilo que nosso Deus tem ou aquilo que nosso Deus quer. É muito triste, mas, por exemplo, muitos homens consomem a pornografia e acabam usando a sua esposa, mas pensando naquelas cenas que ele viu. E as esposas do mesmo jeito. Então, eu entendo que essa é uma grande razão pela qual nós devemos lutar contra a pornografia. Porque a pornografia torna as pessoas que foram criadas por Deus como objetos. Então são essas as 10 razões que eu tenho para compartilhar com você hoje. Razões pelas quais você deve lutar com todas as suas forças contra a pornografia e a masturbação. Nos próximos vídeos eu gostaria de compartilhar o meu testemunho pessoal. Eu gostaria de trazer algo mais detalhado a esse respeito, sobre causas, efeitos, o que isso gera, além de tudo aquilo que nós compartilhamos, o que isso gera no seu relacionamento, primeiro com Deus, depois com você, no seu físico, no seu psicológico, depois com o seu cônjuge ou com as pessoas que um dia você virá a se relacionar. Então, aguarde os próximos vídeos, faça os seus comentários aí embaixo, me dê dicas. Eu também estou nesse período aí de coletar informações sobre o que falar, sobre as dúvidas. Então, faça suas perguntas, mande suas questões e vamos crescer cada vez mais aí em graça, em conhecimento de Deus a partir do estudo da sua palavra e dessas coisas do cotidiano, tá bom? Deus abençoe, tamo junto.